Às vezes nós nos deparamos com guerras, batalhas, desafios, e nós dizemos assim: mas isso aqui é muito maior do que a minha capacidade, é muito maior do que o meu recurso, é muito maior que a minha força, é muito maior que a minha habilidade. Cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu estou cansado. Quem já falou isso? Aqui minha mão já está erguida, diga eu. Mas Deus te encorajou, e ainda bem que você ouviu. Quanta gente deu ouvido, e glória a Deus por isso, e veio para vencer as guerras desproporcionais da tua vida. Em Gênesis 14 a Bíblia diz: por este tempo houve guerra na região Anrafel, houve guerra na região Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, olha que nome legal de ler, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Betá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim. Hoje é o dia do desafio, hein, gente? Os Zuzins, superação, em An. Os Ernins, eu devia chamar a Jenny para ler aqui, em Savec, Kiriatim. Não quer pregar aí para os povos aí muito, né? Então chama ela aqui para ler. Quem mais aqui, ó? Qual o povo que eu parei aí, ó? Os Oreus agora, né? Verso 6. Deixa eu achar aqui. Em seguida voltar aqui. Os Uzins em An, os Emins em Savec, Kiriatim, e os Oreus no monte Seir, até Elparã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra quantos? 5. 4 reis contra quantos? Aos olhos naturais, quem estaria em vantagem? 5 reis ou 4? 5. São 5 povos, 5 reinados contra 4. Agora é claro que depende do tamanho de cada povo, mas vamos lá que não para por aí. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram quem? Também capturaram? Um nomezinho muda a história. Um nomezinho muda uma história. Ainda bem que nós temos o nome de Jesus para mudar a nossa história. Diga um nome, pode mudar toda a história. O teu nome está aqui nesse culto, é para mudar a história da tua família. A tua família pode estar enfrentando uma guerra desproporcional, tua vida financeira, tua empresa, tua saúde, pode estar enfrentando uma guerra desproporcional, mas o teu nome está aqui diante do nome de Jesus, diante de uma convocação bíblica, diante de um ajuntamento pastoral, profético, e um nome muda o cenário de uma guerra toda. Levaram os espólios da guerra. O que são os espólios da guerra, Elton? Espólios da guerra, quem ganhou, leva tudo. Leva os bens materiais, leva os animais, criação, o que quiser, espólio de guerra, conquista de guerra. Só que no meio das conquistas de guerra, eles levam cativos um homem chamado Ló, que apesar de estar andando por conta própria, está andando por conta própria, tem alguém em aliança com Deus, que se importa com ele.
ainda bem que a tua família tem alguém andando em aliança com Deus que se importa com eles. Não, eu vou dizer de novo, ainda bem que a nossa família tem alguém andando em aliança com Deus que se importa com eles, porque é isso que vai fazer a diferença. Quando o inimigo preparar para destruí-los por completo, o nosso nome ali na presença de Deus vai fazer a diferença. Ainda bem que a gente está aqui. Ló, o sobrinho de quem? Abraão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. O verso 13 diz assim: um dos homens de Ló conseguiu escapar e contou tudo para quem? Abraão. O hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Ló é levado com a sua família e todos os seus bens cativo, pouco tempo depois de fazer uma escolha ruim, uma escolha errada, Ló, meu Deus, o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, nem vou te perguntar, porque a Elisângela está aqui, eu sei que ela vai falar para eu falar, então está tudo bem. Há pastores e pastores. Você pode dizer comigo, diga: há pastores e pastores. Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, mas quando Ló foi levado cativo, quem se levantou para resgatar Ló foram os pastores de Abraão. Eu vou dizer de novo: há pastores e pastores. Os pastores de Ló inflamaram o coração. Então cuidado com quem inflama o coração e tenta te roubar da sua terra. Os pastores de Ló inflamaram o coração dele, ensoberbeceram o coração dele, de modo que ele perdeu aquele respeito e aliança que ele tinha com seu tio Abrão. Os pastores de Ló contaminaram o coração dele, de modo que ele já começou a se achar muito bom, muito grande. Eu não preciso mais do meu tio Abraão, eu não preciso de mais, eu com os meus pastores aqui, e eu. Só que quando Ló é levado cativo por ter escolhido ouvir seus pastores massageadores de ego, quando ele é levado cativo, quem vai resgatar Ló é o seu tio Abraão com os seus pastores raiz, é a turma raiz que vai buscar a turma Nutella. Os pastores de Abraão é que vão com Abraão resgatar o Ló, porque os pastores massageadores de ego, os pastores à distância, online, não resolveram quando o bicho pegou. Vai juntando bastante gente, vai juntando, vai juntando, junta bastante gente, ouve de tudo, faz um balaio de gato, só não ouve quem tem que ouvir. Só que quando tiver perdido, qual é o nome que vão gritar? Quem vai ser chamado para ajudar? Quem vai ser chamado nessa hora? Algum tempo a pastora chegava para mim, até meio revoltada já, algumas vezes. Falou: sabe o que me deixa chateada? Ela me falou algumas vezes isso já, ou talvez várias, porque estão juntos 19 anos servindo. Aí eu, em tempo integral, soma aí mais 5, 24 anos. E juntos, casados, 19. Ela fala assim: a gente às vezes não serve para ser pastor na hora de um monte de decisão ruim e errada de muitas pessoas. Mas quando a casa cai, a gente serve para ser pastores. Inclusive de gente que escolheu que a gente não fosse mais pastores deles, mas quando a barriga dói, corre para o hospital, corre para o velório, corre para o casamento, corre para não sei aonde. Eu não preparei essa mensagem pensando nisso, não ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu vou chegar na parte que eu preparei, mas Deus está me dando essa aqui primeiro. É porque na hora que vem o cativeiro, a hora que a pessoa está presa e não consegue se libertar, não consegue mais orar, não consegue mais adorar a Deus, não consegue mais servir a Deus, os pastores de Ló, cada um está procurando livrar a própria pele. Quem tem coragem de colocar a pele em risco são os pastores de Abraão, e nós vamos entender na Bíblia o porquê disso.
Por que quando naquela guerra de 4 contra 5 reis, que Abraão não tem nada a ver com isso, os pastores de Ló, que inflamaram Ló contra seu tio Abraão, não o protegeram? Pelo mesmo motivo que 90% das rebeliões que eu vi acontecer em igreja, daqui a pouco aparece um servo do Ló para vir falar assim: então pastor, eu preciso te falar que quando juntou Davi com o Jean e o Marcos, aconteceu uns negócios, eu até participei, mas chegou uma hora que eu percebi que estava muito pesado, então eu saí fora e vim dizer que eles estão todos perdidos. Como eu já vi isso acontecer na igreja, como eu já vi. Acontece na igreja, acontece na empresa, acontece no trabalho, acontece no casamento, acontece na família, acontece em tudo que é canto. O mesmo que sentou para falar mal é o mesmo que vem pedir ajuda, oração, socorro. E a gente tem que tomar cuidado para não contaminar a água que a gente vai precisar beber, porque às vezes a gente suja a água que a gente vai precisar beber, com as nossas palavras, nossas ações, nossas fofocas. Os pastores de Ló inflamaram Ló contra Abraão e seus pastores. E por causa disso, Ló vai parar em Sodoma e Gomorra. Num primeiro momento ele perde seus bens. Num segundo momento, ele perde sua esposa. Num terceiro momento, até a dignidade diante das suas filhas vai embora. Quem conhece a história inteira de Ló sabe do que eu estou dizendo. É por etapas. O diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Ele é perseverante. Ele só quer que a gente continue não ouvindo a Deus, ouvindo a Ele. No primeiro momento ele tira Ló de debaixo da aliança, de um cuidado, de um zelo, da promessa que Deus tinha com Abraão. No segundo momento, ele tira os bens, patrimônio de Ló. No terceiro momento, ele tira a esposa, casa, tudo que ele possuía. E num quarto momento, as filhas chegam ao escândalo máximo dentro dessa família, com seu próprio pai. Mas, quando esse um dos homens de Ló escapou, ele correu para um dos pastores de Abraão e depois até Abraão. Ele entra no território onde Abraão ficou, onde Abraão não escolheu, afinal de contas quem escolheu terra foi Ló. Ele vai até onde era a sobra de Abraão. Eu prefiro ficar com a sobra de Abraão do que com a escolha de Ló. Mais alguém? Não, essa é boa até para fazer frase aí, Rogerinho. Diga comigo se você crê nisso, está nessa. Eu prefiro ficar com a sobra de Abraão, em aliança com Deus, do que com a escolha de Ló, fora da promessa e fora da aliança. É melhor. É melhor ficar com aquele territóriozinho mais simples, mais mirrado. Mas é ali que está a aliança. Ali tem aliança de verdade. Ali tem promessa de verdade. Ali é onde Deus falou que a bênção dele estaria. Quando esse um dos homens de Ló foge, ele corre e consegue chegar até Abraão. E ele conta tudo. Abraão era rei, gente? Não. Abraão era chefe de uma grande nação, de um grande exército? Também não. Abraão nem filho tinha. Isaac não tinha nascido. A gente lê ainda aqui, Abraão. Mas ele vai até Abraão, sabe por quê? Porque não é sobre os recursos que Abraão tem, é sobre com quem Abraão está em aliança. As pessoas vão procurar você e eu, não é por causa dos recursos que nós temos, mas é por causa da aliança que temos. Com quem estamos aliançados? A aliança que eu tenho é mais importante do que os dons, talentos e recursos que eu tenho. Com quem está aliançado o meu coração? Debaixo de que princípios e valores eu me movo? Isso é mais importante. Isso vai fazer a diferença. E chega até Abraão a notícia.
seu sobrinho Ló foi levado, com tudo que ele possui. Abraão fala: quem foi que levou? Eu falei: então, Abraão, foi uma guerra, de 4 reis contra 5. Ló havia escolhido morar onde, gente? Nas campinas de Sodoma e Gomorra. E os reis de Sodoma e Gomorra, com os outros reis, entraram numa guerra. E é interessante que mesmo eles sendo 5 contra 4, eles perdem a guerra. 5 reis perderam a guerra contra quantos? 4 reis. O que mostra para a gente que aqueles 4 reis não tinham um exército pequeno, amém? Calcula-se em torno de 20 mil pessoas, 20 mil soldados. Em torno de 20 mil soldados, tá? E aí o servo de Ló, um dos homens de Ló, vai e fala: Abraão, aconteceu isso. O verso 14 vai dizer assim para a gente: quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou quantos? 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. E perseguiu o quê? O exército. Para um momentinho. 5 reis acabaram de perder uma guerra contra 4 reis. Agora um homem que nem é, entre aspas, rei, vai perseguir o exército para resgatar o sobrinho que foi embora porque caiu na conversa dos contaminadores de coração. Do sobrinho que para Abrão não era sobrinho. Abrão tinha Ló como um filho. Gente, vamos entender uma coisa, e eu mesmo já preguei que Abrão não deveria ter levado Ló quando ele saiu, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Deus mandou Abrão largar esposa? Mandou largar filho? Ele tinha filho? Não. Gente, eu vou falar aqui com muito carinho, tá? A gente ama todo mundo, glória a Deus, amém? Família é quem? Família. Vem aqui, Beto. Vem aqui, porque se alguém que estiver ficar com raiva, fica do grandão. Até subiu para ficar maior ainda. Família é quem? Marido, esposa e filhos. Peraí. Irmão, depois casou, claro. Irmão, sobrinho, mãe, pais, sogra, sogro, genro, nora. O cachorro, papagaio, não vou falar não. Os passarinhos, não. Mas vamos. Esse pessoal aí é o quê? Parentela. Pode ir, obrigado. Pessoal de casa e daqui, qualquer coisa briga com o Beto, foi ele que falou, estou aprendendo, ele é professor aqui de teologia agora. Gente, quando Deus manda deixar a parentela, Deus está mandando Abraão largar a esposa dele? Está falando para ele: Abraão, agora você não vai andar mais com seus parentes, você vai andar debaixo de uma visão e de uma promessa com a sua família. E por que ele leva Ló? Porque o pai de Ló, irmão de Abraão, morreu. E Abraão adotou Ló como um filho. Então peço ao Senhor perdão por todas as vezes que preguei que o Abraão não tinha que ter levado Ló. Era um filho. E Deus falou para largar a parentela. E filho não é parente enquanto não casa. Casou, vira parente. Ele leva o Ló com ele. Mas filho também se deixa contaminar. Senão o filho pródigo não tinha ido embora. E o que ficou não tinha se revoltado. E o filho postiço, o filho do coração, o filho adotivo de Abrão. Tanto que você vai ver Abrão falar com Deus sobre não ter filho. E ele diz: olha, é um servo, é um criado meu que vai herdar tudo que é meu. Ele é Zero Damasceno. E Deus falou: não, fica tranquilo, vai nascer. Porque Abraão não tinha nem o Ló para passar a herança dele. O Ló decidiu ir embora. E isso dói quando um filho, alguém que você adota, abraça, recebe, acolhe como um filho,
decide ir embora. Não é porque chegou a hora, casou, constituiu família, vida civil. Não é isso, não. É que decidiu dar no pé porque ouviu gente que na hora da dor de barriga não resolve tua guerra. A hora que a barriga doer, ele volta. Mas por enquanto, ele está empolgadinho. O Ló com os pastores dele. Aí a questão e a dúvida é: o Ló fez a escolha certa, fez a escolha errada? Errada. Os frutos vão mostrar isso. A escolha de Ló traz consequências desastrosas para a vida dele. A vida de Ló vira um caos por causa do rumo que ele decide tomar. Mas quando a casa cai, um dos servos de Ló já sabe, fala: eu tenho que ir lá falar com Abraão, porque o Ló é como um filho. E aí Abraão vai lá, porque ele está indo lutar pelo filho. Abraão está indo lutar pelo filho, pela família. Ele está dizendo assim, no coração dele, ele diz assim, tem uma parte da minha família em perigo, então eu vou lá, eu vou me arriscar. Olha, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, exércitos de reis não venceram eles. Abraão disse: eu não sei o que estava em jogo para eles, se era terra, se era campo, se era pasto, mas o que está em jogo para mim é a vida de um filho. E Abraão vai lá. Mas Abraão foi ferido, Abraão se decepcionou. E por que, sabe, aí às vezes eu converso com alguns pastores e a gente ri e chora junto falando sobre isso, que às vezes você toma uma mordida e aí você fica triste, aí deixa daqui a pouco e você vai e abraça de novo e toma outra mordida e assim vai. Porque o coração de pai sempre vai querer abraçar e acolher o filho. E é interessante que Abraão não responde ao servo. Ló escolheu o rumo dele, Ló escolheu o caminho dele, Ló decidiu, ele que arque com as consequências do erro dele. Não, Abraão vai pegar os homens treinados dentro da sua casa, Abraão vai pegar os pastores treinados por ele dentro da sua casa e vai sair para resgatar, para salvar, para reaver. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso aqui, Não podemos ser o que, gente? Omissos, nem acomodados. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da própria, é o que? Família, casa, negou a fé e se tornou pior do que o infiel, o incrédulo. Tem muita gente negando a sua fé, tem muita gente deixando sua posição de fé porque é omisso. Quando deveria estar lutando pela família, está se acovardando. Quando deveria se posicionar e dizer: isso aqui está errado, esse tipo de postura, esse tipo de atitude, esse tipo de conversa, isso é do diabo, eu não vou tolerar isso dentro da minha casa. Entra no meio da roda da contaminação, e por causa disso está perdendo a família, e por causa disso está perdendo a guerra. Quem entende o que eu estou falando? Abraão diz assim: eu vou lá, eu vou pegar aqueles que eu treinei, mas eu vou lá, eu não sou omisso. Interessante, ainda que acelerando, a gente vai ler e falar algumas coisas, mas acelerando, sabendo que Abraão traz o Ló de volta. Ele traz o Ló de volta, mas não traz de volta para dentro da sua casa, porque não é sobre voltar a colocar aqui, mas é sobre estender a mão com graça e dizer: eu não vou deixar você se perder, mas agora você recomeça a sua vida. Eu não vou deixar você jogado e perdido, mas você recomeça a sua vida. Você precisa lidar com as consequências da sua escolha. Quem entende isso? Abraão não passa a mão na cabeça do Ló no sentido de colocá-lo dentro de casa de volta. Não. Mas ele também não vai deixá-lo nas mãos do inimigo. Às vezes nós falamos assim: tal pessoa fez as suas próprias escolhas. Fez. E é nosso papel não ser omisso quanto a isso. Entra em guerra por essa pessoa. Ainda que você não precise colocá-la numa posição que um dia você deu a ela e ela lhe feriu, você não precisa restituir essa posição de ser ferido novamente por alguém que traiu sua confiança. Mas se há alguém que tem uma aliança com você, se há alguém que faz parte principalmente da sua família, é alguém que precisa sim que você lute para que não fique nas mãos do inimigo. Quem entende o que eu estou dizendo? Abraão está dizendo assim: eu não vou colocar dentro da minha casa de volta. Ele vai construir a vida dele, mas na mão do inimigo não fica. Diga: quem é da minha família não vai ficar na mão do inimigo, porque eu vou lutar. Não, deixa lá, não fez a escolha dele, né? Quero que ela quebre a cara, porque está faltando um pouquinho de Jesus aí. Quando tiver mais de Jesus aí, você não vai querer que quebre a cara. Eu não vou querer que quebre a cara.
A gente vai querer que tenha um encontro com Cristo. A gente vai querer que seja salvo. A gente vai querer que amadureça. Não seja omisso, não seja acomodado. O verso 14 ainda diz assim para a gente, ó. Verso 14, quando Abraão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens, o quê? Treinado, que tinham nascido em sua casa. Esses homens têm o DNA de Abraão. Por que a Bíblia vai destacar que eles foram treinados e nascidos na casa de Abraão? Por quê? Você acha que esses 318 homens viram Abraão adorar a Deus? Viram Abraão orar? Viram Abraão buscar a presença de Deus? Viram Abraão treinar para a guerra? Viram Abraão treinar para a guerra? Abraão era soldado, capitão, general. Abraão era o quê? Pastor de ovelhas. A guerra desproporcional já começa quando de um lado há exército de homens treinados para a guerra e do outro lado, pastores de ovelha. No primeiro momento, hoje à tarde, quando estava meditando essa palavra, porque segunda ela começou a nascer no meu coração e hoje à tarde, no primeiro momento, o título da mensagem seria pastores, deixa eu ver se eu deixei anotado aqui, versus, cadê? Acho que eu não deixei anotado aqui, pastores valentes versus soldados capacitados ou soldados de guerra. O primeiro título era esse, pastores valentes contra versus soldados de guerra, soldados capacitados. Aí vem o pastor com cajado. Isso me faz lembrar Davi, um pastor valente que encarou Golias, um soldado capacitado de guerra. Isso me faz lembrar Pedro, que Jesus disse: se você me ama mais do que esses, então seja um soldado capacitado de guerra. Não foi isso? Não. Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Porque um pastor nascido no coração da aliança com Deus vale mais do que um soldado treinado para a guerra. Porque Jesus ensinou que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os pastores de Abraão aprenderam com Abraão sobre fé. Afinal de contas, Abraão é conhecido como pai, o patriarca da fé. Então esses homens aprenderam sobre fé, foram discipulados sobre fé, foram treinados sobre fé, enquanto do outro lado o rei quer lá do Olameu, esses nomes todos aí quase em línguas. O pessoal foi treinado com espada, com lança, com escudo. Do lado de Abraão, os homens foram treinados a adorar a Deus. E deixa eu te falar, Deus treina a gente a adorá-lo, inclusive nos dias de luto, de dor, de angústia, de perda, de tristeza, de decepção, de frustração, porque nas grandes batalhas da nossa vida não são as armas que vão nos fazer vencer, e sim o relacionamento com Deus e a fé em quem nós colocamos. Paulo diz: combati o bom combate da fé. Não é qualquer combate, é o da fé. Encerrei a carreira e guardei a fé. Agora eu tenho uma coroa de justiça. Não é para quem é mais preparado para a guerra natural, mas é para quem é mais habilidoso na guerra espiritual. Abraão tem 318 homens treinados a confiar em Deus. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. O treinamento diário de Abraão, com a sua família e com os seus soldados, é: creia em Deus. Deus se apresenta como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Deus vê que Abraão se apresenta em primeiro lugar como aquele que crê em Deus, aquele que confia em Deus, e a família de Abraão começa a vê-lo dessa forma. Ele é o homem que crê em Deus. Em Gálatas a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança, porque o ventre de Sara já é amortecido, o ventre de Sara que nunca gerou, não está mais na fase, no tempo, na estação de gerar, mas a fé de Abraão continua viva e ativa. Deus está procurando homens e mulheres que possuam uma fé viva e ativa para vencer guerras desproporcionais e glorificarem o nome de Jesus na terra. Essas guerras desproporcionais não são vencidas através de poder bélico, são vencidas através da fé. Esse
Abraão não se dá por vencido, porque ele sabe em quem ele crê, ele sabe quem está com ele. Quando eu e você temos dentro de nós, bem claro, quem está conosco, a gente vai poder dizer como Paulo entendeu e disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, eu vou usar até um exemplo até besta, só para você entender, e os homens aqui vão gostar, eu creio alguns, do futebol. Eu lembro de ter visto um vídeo, um corte, de uma pergunta, de uma entrevista, de um trecho de um podcast, com o Ronaldo Fenômeno. Todo mundo conhece o Ronaldo Fenômeno, mesmo quem não segue futebol sabe quem ele é, ou quem ele foi, principalmente. Ele ainda não morreu, mas foi no futebol no Brasil. E o Ronaldo conta quando ele estava no Milan. No Milan ele já não estava no auge da carreira dele, mas ele ainda era Ronaldo, o Fenômeno. O treinador falou assim: Ronaldo, você estudou o vídeo do nosso adversário e tal, e tal, e tal. Eu acho que foi no Milan, isso aí já. E ele falou: como é que é? Ele falou: Ronaldo, você estudou o vídeo, como que jogam os zagueiros, como joga o cara que vai te marcar. Você já viu essa, né? Você estudou o vídeo? Ele falou: não estudei vídeo nenhum não. Eu estava aqui distraindo, divertindo, tranquilo, descansando. Mas Ronaldo, você precisa. O cara, na época eles entregavam um DVD para os jogadores para estudar como joga quem vai te marcar, para você sair dessa marcação. Ele falou: não te entregaram o DVD do seu marcador? Ele falou: nem sei quem vai me marcar. Você não sabe quem vai te marcar? Ele falou: eu não sei quem vai me marcar, mas com certeza ele sabe. Eu não sei quem é o zagueiro que vai me marcar, mas com certeza esse zagueiro sabe quem eu sou. Ele sabe o que ele vai ter que encarar amanhã. É sobre isso. Um profissional que era tão habilidoso que ele confiava na capacidade dele. Ele não estava preocupado em quem iria encará-lo, porque a habilidade dele dava conta. Se homens confiam na própria habilidade, como é que nós não podemos confiar no nosso Deus? Mais do que homens confiam na própria habilidade. Olha, eu não sei, pastor, mas você viu? E quem se levantou agora contra a igreja? E você viu quem agora está ameaçando? Eu não sei quem agora está ameaçando, mas eu sei quem continua sendo o Senhor, o Redentor, o Salvador, o poderoso, o guarda, o líder, o cabeça, o guia dessa igreja. É Jesus Cristo, o Senhor, e contra Ele ninguém pode. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não seria atingido se Jesus estiver comigo. A gente precisa realinhar as coisas. Quem entende o que eu estou falando? Abraão vai treinar, vai lá, chama os homens treinados, nascidos na casa dele. O que é isso aí? Gente que tem o mesmo coração que ele. Gente, nós vamos para uma guerra. Mas a gente não é treinado para a guerra, não. Mas a gente é treinado a crer em Deus. E nós vamos resgatar um pedaço da minha família. Então nós estamos contigo, Abraão. Nosso coração é o mesmo que o teu. Seguinte, gente, qual que é a estratégia de guerra dos outros povos? Os caras vêm com lança e tal. Não, mas nós vamos fazer igual Davi falou por Golias. Nós vamos em nome do Senhor. Sabe, claro, Davi foi muito depois, tá? Para ninguém pensar que eu estou misturando aqui as estações. Davi foi muito depois de Abraão. Mas é mais ou menos como Davi falou para o Golias: você vem comigo com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não preciso, não que eu não possa, mas eu não preciso ser um soldado de guerra, mas eu preciso estar em aliança com o Senhor dos Exércitos. Quem entende? Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso andar em aliança com quem sabe. Abraão entendeu isso. E ele pega 318 homens, mobiliza esses homens, nascidos e treinados dentro da casa dele. Sabe o que está faltando para mim e para você? Levantar aquela palavra que nasceu no nosso coração. Eu lembro, no aniversário e agora, hein, linda? Foi 2004, né? Foi 2004, 19 anos da Lindinha. No aniversário de 19 anos da Lindinha, em 2004, pastor Eduardo Galhardo, que está em Santos, estava na Praia Grande com a Suzy, que já está com Jesus. E ele falou assim: Roger, desce na terça-feira. Eu fiquei para pregar, ele estava na semana dele de folga e tal. E eu fiquei, ele falou: na terça-feira, o Cido vai levar vocês vêm passar o dia com a gente na praia, aqui na Praia Grande. E nós fomos. Quando chegamos lá, vamos jantar. A Suzy tinha preparado camarão na moranga, arroz e batata palha, até saliva, né? Eu também, meu Deus do céu. Aí,
O que acontece? A Lindinha olha para mim e fala assim: eu não posso comer camarão, eu sou alérgica. Depois teve um abençoado que quis ir no embalo uns anos depois e foi parar na UPA. Eu virei na hora, o Espírito Santo me encheu de fé. A palavra veio. A gente precisa fazer as coisas com fé. Não é só porque a gente acha ou acha bonito ou gosta do que o outro fez, tá? A fé queimou no coração, você tem certeza que Deus está falando com você. Naquela hora eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Porque se desse ruim eu estava lascado. De todas as formas que você pensar, Beto. Eu olhei para ela e falei assim: você crê que pelas feridas de Jesus você foi sarada dessa alergia? Ela falou: eu creio. Eu falei: então pode comer que você não tem mais nada. Ali foi muito mais fé do que juízo. Mas muito mais fé do que juízo. Mas eu estava ali, ó. Nasceu dentro de mim. Não foi porque outro falou. Aí um amigo muito querido que agora está na Europa ou na América, ele é paraquedista da aeronáutica americana. Um amigo muito precioso, já atrás mandou mensagem para mim. Ele ouvindo esse testemunho, uma vez a gente foi num aniversário e tinha camarão, ele foi lá comer. Ele falou: não, se deu certo com a pastora, também vai dar certo comigo. Deu alguns minutos, o pessoal desesperado: pastor, tiveram que levar o Johnny chama. Lá para a UPA, ora por ele, pastor, a garganta dele está fechando, começou a pipocar. Deus é o mesmo? A fé é a mesma? Abraão não pegou 318 pastores quaisquer, Elton. Ele pegou os nascidos na casa dele. Tem hora que se você e eu não tivermos uma palavra nascida no nosso coração, não adianta pegar a palavra que Deus deu para os outros. Está cheio de gente andando de modinha. Ai, fulano de tal está um movimento sei aonde. Ai, que fulano de tal está não sei o quê. Vai. A hora que afundar, volta lá. Ô pastor, levaram embora minha família, meu casamento. Levaram tudo que eu tinha. Por quê? Não valorizou o que nasceu dentro da tua casa. Muitas vezes nos dias mais difíceis da tua vida. Nas maiores crises. Tem gente que só sabe ser grato quando está em crise. Melhorou um pouquinho, já desce o pau em todo mundo. Abraão tem 318 homens nascidos na casa dele, que são aliançados com ele. E ele é aliançado com quem? Com Deus. Quando ele vai pedir para o Eliezer da Damasceno ir buscar uma esposa para o Isaac, ele fala: põe a mão debaixo da minha coxa e jura que você vai procurar uma esposa para o meu filho no meio da minha família. Mas e se ela não quiser vir e mandar eu levar o menino para lá, leva ele para lá? Abraão falou assim: não leva ele de volta para lá. Não volta para o lugar de onde Deus te tirou. Não volta para o mundo. Deus falou lá atrás: sai da tua terra, sai dessa idolatria, sai, não volta a brincar com isso, não volta. As práticas da velha criatura, Deus já te tirou de lá. Não brinca com isso. Abraão tinha servos que ele confiava, porque nasceram debaixo de uma aliança. Valorize aquilo que é a aliança de Deus na tua vida. Esses 318 homens treinados, nascidos na casa de Abraão, vão e perseguem um exército. A Bíblia diz: como é que pode um perseguir 1000, sem colocar em fuga 10.000, se a sua rocha não os der, se sua base, seu Deus não fizer isso? Quando Deus dá, irmãos, 10.000 correm de 1. Quando Deus dá, 100.000 correm de 10. Nós vamos vencer guerras desproporcionais se valorizarmos o que Deus está fazendo nascer dentro de nós. Então para de viver da promessa dos outros e viva a tua promessa. Vou dizer de novo: para de viver de promessa, revelação na vida, na casa dos outros, e viva das promessas e revelações que Deus está fazendo nascer na tua casa. É um tal de Maria vai com as outras que vai atrás de movimento. E está sempre perdendo o Ló e a família. E aí vão recorrer ao Abraão, aquele que tem 318 nascidos na casa dele, que valem mais do que um exército. Quem é de verdade, vale mais do que um exército. Vale mais do que um exército. O segundo tópico são pastores contra o quê? Lembra? 4 exércitos venceram 5. Era a guerra de 4 reis contra 5.
Os 5 reis perderam a guerra. No meio do que levaram Ló. Ah, mas o Ló não está repartido entre os 4 exércitos. Não está. Mas a hora que você ataca um dos exércitos, a aliança dos exércitos vem contra você, porque estão juntos. Mas Deus está com quem? Com eles, com os pastores. Afinal, há um homem, um líder com o que, gente? Promessa e o que mais? E aliança com Deus. Se mova por causa das promessas que Deus te deu e debaixo da aliança que Deus tem com você. É ali que você vence até reinos, reis, exércitos. É ali que a tua vitória acontece. Pastor, você não terminou de contar o testemunho da Lindinha quando ela comeu o camarão. Você está vendo ela aqui, ué? O restante do testemunho está aqui vivo. 3 filhos. Prega que manda fogo do céu. E se você quiser saber o desfecho, quem quer saber o desfecho? Como é que foi? Faz um camarão e convida a gente para ir lá, você vai ver se ela come ou não. Eu não vou falar se ela pode comer agora ou não, é melhor provar. Não gosto de só falar, né, ô Jean? O testemunho tem que ser na prática. Então você marca, não pastor, eu não sei fazer. Marca um japa ali, paga ele para nós, se não arrebenta no camarãozinho empanado essa mulher. Gente, quando nasceu em casa, quando a palavra nasceu, todo mundo pode estar duvidando. Eu lembro quando a Sandrinha ficou, vai, não vai, vai, não vai. O Zé, o Thiago e a Jenny, nós já estamos decididos. A Sandrinha falou, enquanto não nasceu uma palavra no meu coração, eu não vou. E ela fez certinho. Aí quando nasceu a palavra, ninguém pôde resisti-la. Até quem resistia, todo mundo não resistiu quando ela foi falar. Fala, eu não posso falar nada, eu vou orar e abençoar. Por quê? Você entende, Sandrinho, o que aconteceu ali com você? A guerra pode ser de 4 contra 5, pode ser 318 contra 20 mil. Quem tem vantagem é quem está andando com aliança. É quem tem a palavra nascida no coração. Quem entende o que eu estou dizendo? Na festa de casamento o milagre estava lá dentro. No resgate de Ló o milagre estava lá dentro. A Bíblia é cheia de respostas. O milagre está aí dentro. Para de correr para o lado de fora procurando mudar um monte de coisa, mas não muda a essência. Está aí dentro o milagre já. Não, pastor, estou numa crise no meu casamento, o milagre está aí dentro. Realinha as coisas que vai dar certo. Havia um homem, um líder com promessa e aliança. Verso 15 e 16 diz assim, para a gente poder orar. Olha o que Abrão fez. Pegou os 318 treinados, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. E o 16 diz, Abrão recuperou o quê? Quanto, gente? Todos os bens saqueados, e trouxe de volta quem? Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Mas por que Abrão conseguiu? Volta o 14 lá para mim, por favor. Mobilizou os 318 homens o que, gente? Eu vou ler 2 tópicos com você. Aliás, eu vou ler um e depois eu falo do outro. Põe o próximo tópico, por favor. Nossa força e capacidade de lutar estão ligados ao nível de importância que algo ou alguém tem para nós. Alguém decide terminar o casamento por causa de uma discussão da cueca onde não era para estar, da toalha molhada em cima da cama. E alguém luta por um casamento que passou por um desastre, uma tragédia, e restaura. Quando alguém vem e fala assim para mim, pastor, o senhor acha que eu devo lutar? O caso nosso, o que aconteceu no meu casamento, a Bíblia permite eu divorciar, porque a Bíblia fala de alguns casos que é permitido o divórcio. A minha resposta é, o que Deus está falando com você? Porque você precisa ter uma palavra valente nascida em sua casa, em seu coração. Quem entende? Não há regra ou padrão nesse sentido. Pastor, não tem que sempre lutar pelo casamento? Tem. Mas até onde vai essa luta? Estou pegando o casamento como exemplo, porque às vezes fica dúvida. Pastor, o marido, a mulher traiu, ou está no relacionamento, ou está não sei o quê. Ixi, se traiu já larga, você tem base bíblica para largar. Tem, mas é para largar? Quanto você se importa? Qual é a palavra que nasceu no seu coração? Por mais que Abrão pudesse dizer, eu lavo as minhas, Ló está colhendo o que ele mesmo? Não foi ele que escolheu? Foi ou não foi, gente?
Ló não escolheu ir para Sodoma e Gomorra, escolheu ou não escolheu? Ele que arca com as consequências da escolha dele. Mas nascido no coração de Abraão, tinha uma paternidade por seu sobrinho, que fazia ele lutar por ele. Então, às vezes, eu já vi casos de deslize, a pessoa escorregou, errou, nunca devia ter errado, mas errou. E nunca mais conserta. Ou alguém que nem errou, nem traiu, mas não quer saber e não consegue de jeito nenhum. E você luta, ora, jejua, passam anos e não conserta o casamento e separa. E já vi gente que já estava vivendo com outra pessoa. E alguém ali intercedendo, e voltou. Quem já viu? Então, não dá para você. Qual o nível de importância que você dá para algo? Então, pastor, quer dizer que se eu parei de lutar que eu não me importo? Não, calma. Lembra que eu acabei de falar, nascido dentro de você. Pega essas duas bases, esses dois pés, essas duas pernas. Qual é a palavra que Deus plantou no teu coração? O que nasceu no teu coração? E o quanto você se importa. Se a gente equilibrar a nossa vida sobre o quanto nos importamos e o que nasceu no nosso coração, eu peguei o casamento só para ser um exemplo. Pode ser uma empresa, pode ser um ministério, pode ser o projeto de conquista de algo. Se quanto nos importamos com aquilo e o que Deus fez nascer no nosso coração, isso é fundamental para vencer até guerras desproporcionais. Quem entende o que eu estou dizendo? Faz sentido para alguém aqui? Só que agora eu vou entrar no próximo tópico. Antes de entrar nele, não, já vou a ele. Vamos lá, próximo tópico, vai. Depois eu leio Provérbios 22 para a gente poder orar. A resposta vem de onde? De dentro. Portanto, prepare bem os seus. Olha o que diz Provérbios 22, verso 6. E às vezes você vai dizer, pastor, não entendi a conexão, mas você vai entender já. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não. O que tem a ver isso aqui com Abraão e os 318 homens valentes? O que tem a ver? O ensine aqui, a raiz aqui da palavra é a mesma de treinados lá de Abraão. A raiz do treine, ensine, prepare seus filhos é a mesma raiz de Abraão com 318 homens ensinados, treinados, preparados. O que isso me ensina? Que se eu preparar bem os meus filhos, eu e a minha família vencemos guerras desproporcionais. Abraão só precisou ensinar os filhos, servos dele, a confiarem em Deus até numa guerra que eles não sabiam lutar. Eu preciso ensinar meus filhos a confiar em Deus nas batalhas que eles ainda não aprenderam a lutar, porque a vida vai apresentar esse tipo de batalhas para eles. Quem entende isso? Então, pastor, eu não consigo preparar, treinar, ensinar meus filhos tudo que eles vão passar na vida. Não consegue. Você consegue adivinhar tudo que seus filhos vão passar? Tudo que as pessoas que você ama vão passar? Mas você pode ensinar todos aqueles que Deus te dá a crerem em Deus, a adorarem a Deus, a travarem as suas batalhas em fé, adoração e dependência total de Deus, e eles vão se sair bem de qualquer tipo de batalha, inclusive vencendo guerras desproporcionais. Quem entende o que eu estou dizendo? Eram homens ensinados a crer em Deus. Põe o último tópico e vamos orar. Treine, exercite sua fé e treine os seus em fé a crerem em Deus, e isso fará toda a diferença durante os maiores desafios da vida. Quem crê nisso diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus, pode aplaudir, eles vão superar, nós vamos superar. Pastor, meu casamento, meus filhos, minha empresa, meus negócios, minha igreja, treine a adorarem a Deus e crerem em Deus, confiarem em Deus, e as maiores tempestades serão vencidas. Nós vamos vencer as tempestades que estamos enfrentando. Eu vou dizer de novo e de verdade, essa palavra é muito libertadora. Eu nem preciso que todo mundo creia, ou que esteja aqui, ou que esteja com a gente, ou que diga amém, ou que dê glória a Deus. Mas os que são filhos de verdade, sim.
Aí eu me lembro do vídeo que eu vi de um pastor que hoje pastoreia um rebanho de mais de 3.000 pessoas, se eu não me engano, a igreja 2.000 pessoas. E há 4 ou 5 anos atrás, ele é um homem que já viajou o mundo e conhecido e tal. Porque aconteceu uma situação que ele não foi entendendo, de repente na igreja dele tinha 30 pessoas só. E falou: Deus, o que está acontecendo? Que parece que está todo mundo indo embora. E ele orando e perguntando para Deus, e Deus falou: